Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos à Casa da Esperança, agora de forma virtual. Que Jesus, em sua infinita misericórdia, nos envolva em sua luz, em seu amor, em sua paz na noite de hoje. Vamos então fazer a nossa leitura do Evangelho. Capítulo 8. Escândalos. Se vossa mão é um motivo de escândalo, cortai-a. Ai do mundo por causa dos escândalos, porque é necessário que venham escândalos. Mas ai do homem por quem o escândalo venha. Se alguém escandalizar um desses pequenos que crê em mim, seria melhor para ele que se lhe pendurasse ao pescoço uma dessas mós que um asno gira e que o lançassem no fundo do mar. Tende muito cuidado em não desprezar nenhum destes pequenos. Eu vos declaro que, no céu, seus anjos veem sem cessar a face de meu Pai, que está nos céus. Porque o Filho do homem veio salvar o que estava perdido. Se vossa mão ou vosso pé vos é um motivo de escândalo, cortai-os e atirai-os longe de vós. É bem melhor para vós que entreis na vida não tendo senão um pé ou uma só mão, do que terdes dois ou serdes lançado no fogo eterno. E se vosso olho vos é motivo de escândalo, arrancai-o e lançai-o longe de vós. É melhor para vós que entreis na vida não tendo senão um olho, que terdes os dois e serdes precipitado no fogo do inferno. São Mateus, capítulo 5, versículo de 29 a 30. Que fica então para a nossa reflexão. Convidamos a facilitadora da noite, nossa irmã Juliana, para que profira a palestra sobre o maior servidor, que está no capítulo 7 do livro estudado Jesus no Lar. Que Jesus, em sua infinita misericórdia, envolva a nossa irmã em muita luz, em muita inspiração, e que ela possa nos trazer o esclarecimento da noite banhada em muita luz. Boa noite, irmãs e irmãos. Grata por ser recebida na casa de vocês mais uma vez. Hoje dando continuidade ao estudo da obra Jesus no Lar, um livro que particularmente muito me agrada pela simplicidade na linguagem, porque ele traz momentos de Jesus com seus apóstolos que vão para além do Novo Testamento. Isso nos aproxima um pouco mais da divindade, porque traz essa rotina, né, do Cristo com eles. Então, é simplicidade e profundidade. E quando eu digo isso, eu já estou iniciando o nosso tema de hoje, que é o capítulo 7, o maior servidor. Vou fazer a leitura. Eu vou fazer uma leitura pausada, para que façamos uma reflexão de cada momento do texto. Presente à reunião familiar, Felipe, ainda distante, perguntou ao Divino Mestre: Senhor, qual é o maior servidor do Pai entre os homens da terra? Jesus refletiu alguns minutos e contou. Grande multidão se congregava em extenso campo, quando aí estacionou o famoso guerreiro, carregado de espadas e medalhas, que passou a dar lições de tática militar, concitando os circunstantes ao aprendizado da defesa. O povo começou a fazer exercícios laboriosos, dando saltos e entregando-se a perigosas corridas, sem proveito real. Todavia continuou como dantes, sem rumo e sem júbilo, perdendo muitos jovens nas atividades preparatórias de guerra provável. Logo depois apareceu na mesma região um grande político, com pesada bagagem de códigos, e dividiu a massa em vários partidos, declarando-se os moços contra os velhos, os lares pobres contra os ricos, os servos contra os mordomos, e não obstante a sementeira de benefícios materiais introduzidos na zona pela competição dos grupos entre si,
O político seguiu adiante, deixando escuros espinheiros de ódio, desengano, discórdia entre os seus colaboradores. Depois dele, surgiu um filósofo, sobraçando volumosos alfarrábios, e dividiu o povo em variadas escolas de crença que em breve propagavam infrutíferas discussões nos círculos de toda a gente. A multidão duvidou de tudo, até mesmo da existência de si própria. A filosofia, sem dúvida, apresentava singulares vantagens, destacando-se a do estímulo ao pensamento, mas as perturbações de que se fazia acompanhar eram das mais lastimáveis, legando o filósofo muitas indagações inúteis aos cérebros menos aptos ao esforço de elevação. Em seguida, compareceu um sacerdote munido de roupagens e símbolos que forneceu muitas regras de adoração ao Pai. O povo aprendeu a dobrar os joelhos, a lavar-se e a suplicar a proteção divina em horas certas. Entretanto, todos os problemas fundamentais da comunidade permaneceram sem alteração. No extenso domínio, não havia diretrizes ao trabalho, nem ânimo consciente, nem valor, nem alegria. A doença e a morte, a necessidade e a ignorância eram fantasmas de toda a gente. Vou fazer uma pausa para a gente iniciar a reflexão desses servidores iniciais que o texto nos revela. Então ele fala do guerreiro que dominava as táticas militares e me lembra bem a figura talvez do Messias que era esperado por aquele povo. Um Messias mais agressivo, um Messias mais beligerante, uma figura muito diferente de Jesus, que era singelo, simples, amoroso, educava pelo exemplo. Logo em seguida ele traz a figura do político, essa divisão que a política traz. E embora esse seja um texto bastante antigo, ele se revela bastante atual para a gente, Um ano eleitoral. Então, quantos grupos, quantas famílias divididas, e cada grupo se julga detentor da verdade, detentor do caminho, do melhor. Então, quantos problemas, quantas discussões em vão, quanto tempo perdido. Depois ele traz a figura do filósofo, pensador, os grandes pensadores. De onde eu vim, quem eu sou, para onde eu vou, a grande pergunta da humanidade. Mas embora detentor de grande saber, conhecedor das várias correntes de pensamento, o filósofo também não conseguiu resolver os problemas daquela comunidade. Em seguida, ele traz a figura do sacerdote. E ele traz a figura de um sacerdote mais vinculado a rituais, a horários para orar, uma forma de adorar. Esses dias ouvindo uma homilia de um padre, e ele falando justamente isso, de que valem os preceitos, se não conseguimos invocar Deus de todo o nosso coração. E ele evidenciava justamente essa necessidade de aproximação do nosso coração com o Pai. Então o texto diz que, embora todos esses servidores dominassem os campos de conhecimento, cada um na área que lhe competia, eles não foram suficientes e não foram capazes e competentes para resolver os problemas daquela comunidade. O que faltou então? Que ingrediente ficou faltando? E aí o texto continua. Certo dia, porém, apareceu ali um homem simples. Não trazia armas, nem escrituras, nem discussões e nem imagens, mas pelo sorriso espontâneo revelava um coração cheio de boa vontade, guiando mãos operosas. Não pregava doutrinas espetacularmente, todavia nos gestos de bondade pura e constante, rendia culto sincero ao Todo-Poderoso. Começou a evidenciar-se lavrando uma nesga no campo e adornando-a de flores e frutos preciosos. Conversava com seus companheiros de luta, aproveitando as horas no ensinamento fraterno e edificante, e transmitia suas experiências a todos os que se propusessem ouvi-lo. Aperfeiçoou a madeira, plantou árvores benfeitoras, construiu casas e instalou escola modesta.
Em breve, ao redor dele, viçavam a saúde, a paz, a fraternidade e as bênçãos do serviço, a prosperidade e o contentamento de viver. Com o espírito de trabalho e educação que ele difundia, a defesa era boa, a política ajudava, a filosofia era preciosa e o sacerdócio era útil, porque todas as ações no campo permaneciam agora presididas pelo santo imperativo da execução do dever pessoal no bem de todos. Calou-se o Cristo, mas a assistência reduzida não ousou qualquer indagação. E aí, qual é então esse maior servidor que Jesus nos apresenta? A leitura me lembra muito a pergunta que é feita no Evangelho de Mateus, no capítulo 20, versículos 26 e 27. Qual é o maior servidor? Quem é o maior no reino dos céus? E a resposta vem: quem quiser ser grande, que sirva. Então, quem quiser ser grande aos olhos do Pai, que se faça pequeno entre os homens. E quem disse isso foi Jesus, aquele que lavou os pés dos discípulos num gesto de extrema humildade e sabedoria. Outra coisa que me chama muita atenção no texto é que Jesus, quando ele faz a narrativa dos caracteres deste servidor, em nenhum momento ele interroga acerca de sua crença, de sua origem ou qualquer outra preferência. Ele apenas se apega à sua conduta, à sua moralidade, à sua bondade, à sua simplicidade. E o quanto o seu exemplo, a sua conduta pessoal, reverbera na vida daquelas pessoas que com ele conviviam. E isso é muito típico e muito coerente com a vida apostólica de Jesus. Se nós buscarmos nos textos evangélicos, eu vou citar apenas dois, um do Evangelho de São Mateus, no capítulo 25, versículos 34 a 40, que é o dia do julgamento final, quando é dito que os justos são colocados à direita do Pai. E aí, por que esses foram considerados justos? E aí ele diz: porque quando tive fome, me destes de comer, quando tive sede, me destes de beber. Fui estrangeiro e me acolheram, necessitei de roupas e me vestiram. Estive enfermo e cuidaram de mim, estive preso e me visitaram. Mas quando, mestre, fizemos isso? Quando te vimos com fome, te demos de comer, ou com sede, te demos de beber? Quando te vimos estrangeiro e te acolhemos? Ou te vimos sem roupa e te vestimos? Ou te vimos enfermo ou preso e te visitamos? E aí o rei responde, O rei responderá: quando fizeram isso a um dos meus menores irmãos, a mim o fizeram. Em outra passagem, que é no Evangelho de Lucas, no capítulo 10, versículos 25 a 37, a pergunta é: o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Um doutor da lei pergunta a Jesus: o que fazer para herdar a vida eterna? E Jesus responde com uma pergunta: o que está escrito na lei? E aí o doutor da lei responde: amarás o teu Deus de todo o teu coração, toda a tua alma, todo o teu entendimento, e amarás a teu próximo como a ti mesmo. E aí ele pergunta: mas quem é o meu próximo? E como que Jesus responde essa pergunta? Com a parábola do bom samaritano. Jesus, como a gente sabe, gostava de usar as parábolas. E como que essa parábola do bom samaritano termina? Jesus pergunta: quem é o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E aí o doutor da lei responde: aquele que teve misericórdia com ele. E aí o Cristo orienta: vai e faze da mesma maneira. Sabemos que o samaritano, Jesus nessa passagem evidencia que o samaritano
os judeus viravam as costas para os samaritanos, eles não eram bem vistos, né, pelos judeus. Então Jesus deixa claro que o preceito para sermos considerados bons servidores é a caridade, é o amor em prática. Isso me faz lembrar também de uma questão do Livro dos Espíritos, que é a questão 893, que é: qual a mais meritória de todas as virtudes? E eu vou ler aqui a resposta. Toda virtude tem seu mérito próprio, porque todas indicam progresso na senda do bem. Há virtudes sempre que há resistência voluntária ao arrastamento dos maus pendores. A sublimidade da virtude, porém, está no sacrifício do interesse pessoal pelo bem do próximo, sem pensamento oculto. A mais meritória é a que se assenta na mais desinteressada caridade. E aí está o maior servidor que o texto nos fala. Kardec fala muito desse interesse pessoal, né, dessa preocupação que, inicialmente, no nosso processo evolutivo, foi necessário esse salvaguardar, né, nossa vida, esse egoísmo inicial, valeu para nossa própria preservação. E qual é o grande desafio? O grande desafio é encontrar exatamente o equilíbrio. Sabemos que nosso espírito jornadeou aí por experiências transatas e esse apego, né, esse interesse pessoal, ele se fez essencial para a conservação da nossa existência. E aí, ao longo da nossa evolução, somos chamados a transmudar, transformar esse instinto em sentimento. Não é nem transmudar, na verdade, ou não é nem transformar, é amadurecer esse instinto até que chegue ao sentimento. E isso me lembra muito essa noção de equilíbrio, a simbologia da cruz. Se nós observarmos a cruz, nós temos aquela linha vertical, e na linha vertical nós temos uma ponta fincada na terra, que é onde nós estamos, e a outra apontada para o alto, que representa a nossa ligação com o Pai, a nossa humildade diante desse Deus maravilhoso. E também temos a linha horizontal. E essa linha horizontal, ela traz justamente a nossa relação com o nosso próximo. Essa fraternidade. No ponto de interseção, é justamente esse equilíbrio que precisamos buscar. Porque, na verdade, só estaremos ligados a Deus se conseguirmos nos ligar amorosamente aos nossos irmãos. Esse é o grande ensinamento: amarás a teu Deus e a teu próximo como a ti mesmo. Estamos aqui na nossa oficina. Aqui é a nossa escola. E aí nos cabe, onde está então nosso serviço? Onde estão as nossas oportunidades? Às vezes a nossa oportunidade está no nosso ambiente de casa, né? Temos um parente complicado e aquele parente às vezes grita, porque quem está sofrendo se exaspera. Ali está a nossa oportunidade de serviço, porque serviço é diferente de trabalho. Trabalho geralmente tem horário para começar e para terminar, serviço não. O serviço, mais do que envolvimento, ele requer comprometimento. E para a gente alcançar esse entendimento, a gente precisa de evangelização. A instrução informa, a educação forma, mas só a evangelização transforma. Então, para que a gente tenha esse olhar compreensivo diante do nosso familiar, é necessária essa instrução, essa educação
do Espírito. Às vezes a nossa oportunidade de servir, de sermos esse maior servidor, está no nosso ambiente de trabalho. Um colega de trabalho mais complicado, um público que atendemos, que às vezes precisa da nossa tolerância, da nossa compreensão. Nossa oportunidade às vezes está ao cruzarmos a porta da nossa casa. Nosso vizinho, que precisa do nosso olhar carinhoso, atencioso. E também o nosso olhar de compreensão voltados para nós. Que temos também que ser bons servidores para conosco. E o Evangelho ele nos traz todas as diretrizes. Sabemos que temos muito a fazer nessa obra de serviço que o Pai nos colocou. E é importante que a gente lembre que temos auxílio, não estamos sós. Temos Deus nosso Pai, temos Jesus nosso Mestre, temos nossos guias espirituais que não nos desamparam. Tem uma questão também na obra O Consolador, que é a questão 353, que a pergunta é: o Espiritismo veio ao mundo para substituir outras crenças? E a resposta é muito bonita, não vou ler ela por completo, mas ela diz: a missão do Consolador tem que se verificar junto das almas e não ao lado de gloriolas efêmeras dos triunfos materiais. O espírita sincero, enriquecendo os valores da fé, representa o operário da regeneração do templo do Senhor, onde os homens se agrupam em vários departamentos, ante altares diversos, mas onde existe um só mestre, que é Jesus Cristo. Toda realização, ela inclui sacrifícios. A gente tem que saber que o tempo desperdiçado é tesouro perdido, como diz Emmanuel. Vamos procurar as oportunidades de serviço, seguindo o exemplo desse grande servidor, do maior servidor aqui do texto. E Jesus, ele conclui, o texto conclui com a seguinte reflexão: após contemplar o horizonte longínquo, em longos instantes de pensamento mudo, o mestre terminou. Em verdade, há muitos trabalhadores no mundo que merecem a bênção do céu pelo bem que proporcionam ao corpo e à mente das criaturas. Mas aquele que educa o Espírito Eterno, ensinando e servindo, paira acima de todos nós. E é importante essa passagem para a gente lembrar que em nenhum momento Jesus desmerece o trabalho dos outros servidores. Ele apenas diz que aquele que educa o Espírito paira acima de todos nós. Então nós podemos ser bons profissionais nas áreas que escolhemos seguir, mas mais do que isso, precisamos estar atentos à educação do nosso espírito. E isso se faz através do exemplo, como o grande servidor aqui do texto. Ele diz: santo imperativo da execução do dever pessoal no bem de todos. Então, a transformação daquela comunidade, daquele povo, começou no próprio servidor. Então, é o nosso exemplo, é a nossa autoridade moral, a nossa conduta, que vai determinar como vamos influenciar o nosso campo de relações. Então, o que eu pretendo? Como eu estou vivendo? Que escolhas estou fazendo? Estou semeando flores e frutos preciosos? Estou ouvindo o meu semelhante, como este grande servidor do texto ouviu? Tive paciência para entender os problemas? Desenvolvi algo
que colabore para a intelectualidade, para a formação, como ele que fundou uma escola modesta. Olha como essa energia e essa luminosidade que brotavam desse servidor atraíam as pessoas para perto dele. Olha como a espiritualidade, olha como Deus, olha como Jesus trabalha, envolvendo. Então, quando a missão é bela, estamos amparados. Quando somos bem intencionados, estamos amparados. Então, por que temer? O que Jesus espera de nós? Simplicidade, amorosidade, que cumpramos a lei de justiça, amor e caridade, que nos desapeguemos desse estágio do instinto, da preservação do interesse pessoal, que possamos amadurecer, chegando a níveis de sentimento, de afetividade, de empatia. E esse texto de hoje tem uma passagem no livro Fonte Viva, que é um trecho pequeno, que não é o texto todo. Na verdade, essa passagem está no texto 87. Recebeste a luz, e a passagem evangélica é: recebestes o Espírito Santo quando crestes? Está em Atos, capítulo 19, versículo 2. É imperioso reconhecer, porém, que a semente é auxiliada pela adubação, pela água e pelo sol. É obrigada a trabalhar dentro de si mesma a fim de produzir. Medita, pois, na sublimidade da indagação apostólica. Recebeste o Espírito Santo quando creste? Vale-te da revelação com que a fé te beneficia e santifica o teu caminho, espalhando o bem. Tua vida pode converter-se num manancial de bênçãos para os outros e para a tua alma, se te aplicares em verdade ao Mestre do amor. Lembra-te de que não és tu quem espera pela divina luz. É a divina luz, força do céu, ao teu lado, que permanece esperando por ti. Então somos amparados. Deus espera que sejamos operantes. E hoje, pensando nessa fraternidade, nessa família cósmica que integramos e somos peça importante dessa arquitetura universal, esse grande arquiteto que é Deus, eu vou finalizar com um texto atribuído, um poema atribuído a Cora Coralina, que ela é muito singela, como sempre. Ela nos diz: não sei se a vida é curta ou longa demais para nós, mas sei que nada do que vivemos tem sentido se não tocamos o coração das pessoas. Muitas vezes basta ser o colo que acolhe, o braço que envolve, a palavra que conforta, o silêncio que respeita, a alegria que contagia, a lágrima que corre, o olhar que acaricia, o desejo que sacia, o amor que promove. E isso não é coisa de outro mundo. É o que dá sentido à vida. É o que faz com que ela seja nem curta, nem longa demais, mas que seja intensa, verdadeira, pura, enquanto durar. Uma boa noite, meus irmãos, minhas irmãs. Obrigada mais uma vez. Sintam-se todos abraçados, acolhidos. Vamos ao serviço. Temos cooperadores, temos amigos espirituais, temos Jesus, o nosso Mestre, Deus, o nosso Criador, que é todo amor, todo bondade e não nos desampara jamais.
Até a próxima. Agradecemos ao farto esclarecimento, ao banho, né, de luz e de amor que nos trouxe Juliana, a nossa irmã querida, nessa noite. Que Jesus continue te abençoando, te iluminando e te inspirando. Agradecemos a presença de todos e esperamos nosso próximo encontro, né, que já se faz de muita saudade. E já é de muita saudade estarmos separados fisicamente. Mas a energia, ela vai aonde a gente quiser. A energia, ela chega para onde a gente quer mandar. Então eu envio agora um abraço virtual, um abraço energético, de muito amor, de muito carinho, de muita paz para todos vocês. Um abraço de muita saudade. Que Jesus nos dê uma noite de muita paz, de muita luz, de muita proteção. E que cada um continue se cuidando, para que brevemente possamos estar materialmente todos juntos. Vamos pedir então aos passistas que eles possam nos enviar as suas energias curativas de amor e logo após os abraços virtuais. Que Jesus nos ilumine agora e sempre. Gratidão.